Oi, Ei, oi. Ju! Oi, Sara. Tudo bem? Tudo bem e você, querida? Tudo jóia, tudo bem. Ai, que bom! Quero dar boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente, ouvindo a gente nesse momento, participando dessa live. É a nossa segunda live do nosso projeto Sensibilizar Se é Preciso, que tem o objetivo de despertar a gente para a observação sensível do nosso cotidiano, do nosso corpo, e também para a gente poder refletir sobre que sensibilidade é essa, né, Ju? Uhum. E nós temos alguns exercícios que estão disponibilizados nos nossos stories, né, após cada live. E o tema de hoje é um tema bem especial. Vai falar sobre os ritmos que o corpo tem. E a gente está aqui recebendo uma pessoa que é integrante, membro do Acolhe, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, professora Juliane Fonseca. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Sara. Boa noite para você e boa noite para todos que estão aí participando com a gente dessa roda, né? Dessa roda virtual, dessa rede virtual de conversas, em que a gente vai dar continuidade, então, ao nosso bate-papo, né? Sobre essa questão do sensibilizar-se. E aí, aproveitando, né, que você falou sobre a minha formação, eu gostaria de falar um pouco justamente desse caráter interdisciplinar que o Grupo Acolhe tem. Né? O nosso grupo ele é constituído por pessoas, né, professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação de diversas áreas. Eu da arquitetura, temos pessoal da arte, da educação, pedagogia, filosofia, da saúde, das ciências sociais. Então, na verdade, são pessoas com diversos olhares. E o Acolhe tem justamente essa característica, né, de acolher esses diversos olhares acerca de como que o ser humano se relaciona com e no mundo. E, na verdade, o que nos permeia, né, como um ponto em comum é justamente a compreensão de quem é esse ser humano, o que constitui esse ser humano. E aí a gente tem Sim, uma visão que esse ser humano ele é um ser integral, constituído por uma dimensão somática, né, relacionada ao seu corpo, uma dimensão psíquica, que corresponde à sua mente, e usando um termo de um dos autores, né, que nós estudamos, que é o Viktor Frankl, a sua dimensão noética ou espiritual. Então a gente tem esse ser integral, né? Corpo, mente e espírito. E aí então eu venho aqui hoje, né, trazer uma compreensão, um olhar da arquitetura sobre justamente essa perspectiva, né? Como que esse ser, né, atua, como que se dá as relações desse ser humano nesse com e no mundo. E aí, para nós da arquitetura, né, isso se dá muito forte a partir da atuação dessa dimensão somática, da atuação desse corpo na vida que nos envolve. Porque essa experiência, né, ela se dá de forma multissensorial. Todos os sim, nossos órgãos dos sentidos, eles estão envolvidos nesse processo, não é? Não é algo, embora aqui a gente vai estar propondo uma coisa fragmentada, né, por uma questão didática, né? Vamos perceber cada um dos sentidos, porque o objetivo é justamente esse, despertar essa observação, esse sentir sensível, mas essa experiência, ela é única, ela é multi, né? Ela é multissensorial, ela não é possível de ser fragmentada. E aí eu tenho, então, o meu corpo como sendo o centro dessas relações, como sendo o local onde ocorre essa percepção de tudo que me cerca, de tudo que me rodeia. E nesse processo eu tenho, então, entrelaçado corpo e mente. Ao meu corpo, né, cabe o papel de atuar na primeira pessoa. É ele que vai se entregar a essa experiência. Enquanto, ao mesmo tempo, a mente vai estar procurando, né, interpretar de forma conceitual essa experiência que eu estou vivenciando. E a partir daí, quando eu busco essa interpretação, é que eu começo então a tomar consciência daquilo que eu percebo, daquilo que está à minha volta, né? Consciência de como que se dá essa minha relação no mundo.
Então, a gente pode considerar que a gente tem o perceber e o experienciar, né, o experimentar, e o pensar acontecendo juntos. Então, isso corresponde a um pensar vivo, né? Um pensar vivo. Onde tudo aquilo que atua fora de mim, ele vai me tocar, ele vai me afetar, ele vai provocar algo em mim, né? E aí ele vai me conduzir, então, a uma outra forma de sentir, a uma outra forma de pensar e uma outra forma de agir. E é justamente esse entrelaçar, né, do pensar, sentir e agir que a gente está querendo propor com essas atividades da observação sensível. Então, por exemplo, na primeira atividade, né, na atividade anterior, que era o sentir a experiência, ela constituiu um convite para que nós pudéssemos revisitar espaços internos. Onde ali a proposta foi que, de repente, a mente atuasse em primeira pessoa. Mente, vai lá e busca, né? Busca lá nesses meus espaços internos uma memória, uma recordação, né? Algo em que eu fui sensibilizada, em que eu fui tocada. E a partir daí, né, a intenção a intenção que se tinha era que nós começássemos então a perceber, peraí, como que o meu corpo reage quando eu lembro de determinado fato, né? Quais são as alterações, né, somáticas que ocorrem em mim? Será que o meu coração deu uma acelerada, como o meu está acelerado aqui, né? Faltando 5 minutos para começar, aí meu coração começou a acelerar, minha mão ficou fria. Aí eu comecei a tomar consciência, peraí, eu acho que eu estou um pouco ansiosa, eu acho que eu estou um pouco nervosa. Então eu comecei a sentir essa experiência, né? Quando eu tomei consciência do que estava acontecendo comigo, eu fui para o âmbito do sentir. Eu comecei, então, eu pude nomear os meus sentimentos. Estou nervosa, estou ansiosa, mas eu também estou animada, eu estou empolgada. E, né, e é isso que a gente estava propondo, então, com essa atividade. Porque aí, quando eu entro em contato com esse sentir, quando eu me abro, quando eu me permito para essa experiência, é que eu dou oportunidade, então, para que de repente pontos de anestesias, pontos que estavam esquecidos, pontos latentes, possam então emergir, possam ser então redescobertos, possam ser então reinventados, né? Eles possam se fazer sentir novamente. E é nesse sentido, então, que eu posso, revivendo essa experiência, tentar dar a ela um outro olhar, um outro sentido, um outro significado. Então, essa foi mais ou menos a intenção desse nosso primeiro exercício. E é isso, de repente, eu tenho visto ocorrer, porque quando eu converso com pessoas, né, sobre esse momento difícil que a gente está vivenciando, muitas das falas são, nossa, eu tenho me permitido fazer coisas que eu sempre gostei, mas que eu não tive tempo. Na vida agitada do dia a dia eu não tinha tempo. Ou era uma coisa que eu gostava muito, mas nunca tive coragem. Ou algo que de repente eu achava que eu nem curtia muito, mas eu me permiti sentir essa experiência. E está tendo para mim outro significado. Como que isso tem sido bacana para mim? Então é justamente esse processo dessas ressignificações, desse nosso reinventar que tem ocorrido. E aí, então, quando eu retomo, né, essa noção de como se dá essa nossa relação com e no mundo, me vem, então, a ideia que, na verdade, eu pertenço a uma teia da vida, né? Eu estou inserida numa teia da vida, onde isso se configura, né? Onde, na verdade, o todo, ele não vai se configurar pela soma das partes, mas ele vai se configurar justamente pelas relações que essas partes vão estabelecer entre si, pela interdependência que há entre essas partes. E é nesse sentido, então, que me vem a compreensão de que eu, enquanto integrante de um ecossistema, né, então, enquanto integrante desse mundo, dessa vida, desse planeta, eu sou, na verdade, mais um dos seres vivos que constitui esse ecossistema. Eu não sou o ser vivo
que estou no ecossistema. Eu sou apenas mais um dos que aqui estão. E, na verdade, tudo se estabelece por meio dessas relações. Então, eu compreendo que eu faço parte da natureza, né? E que o meu viver é integrado com essa natureza. E aí, essa pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que ele evidencia e está deixando isso de uma forma muito clara e muito forte, de como todos estamos interconectados, como que há essa interdependência entre nós, né? Porque quando nós formos, então, na verdade, nem convidados, né, obrigados a cada um se proteger, né, a ter que vivenciar esse isolamento social, o que ocorreu? O meu agir pessoal, ele interfere diretamente no coletivo, né? Quando eu tomei a decisão, ou quando eu tomo a decisão de me proteger ou de não me proteger, eu estou interferindo diretamente nesse coletivo, né? Porque nos foi, então, solicitada uma ação, né? Uma ação responsável para que, né, a curva da pandemia pudesse ser achatada, que nós tivéssemos, então, esse pensar, esse sentir e esse agir solidário. Eu vou agir por mim, mas vou agir também muito mais pelo outro, porque a minha ação nesse mundo vai afetar e vai interferir esse outro. E aí a pandemia também nos traz um outro sinal, né? Um sinal de alerta. E a natureza nos envia uma mensagem, ela tem nos enviado diariamente, acho que ela já vinha enviando essa mensagem, só que a gente não parou para ouvir, e de repente ela deu a louca, e peraí, então já que é assim, vamos parar tudo de uma vez só, né? E aí a gente começa a perceber como que essa destruição da natureza está afetando e destruindo a nossa própria sobrevivência, né? Onde um ecossistema saudável, ele vai nos ajudar, né, a proteger de doenças. Onde a diversidade de espécies é ela que dificulta a propagação mais rápida desses patógenos. Na verdade, a gente tem que 75% das doenças são provenientes de animais. Então, olha como a gente tem, né, essa relação aí totalmente interconectada. Então, nós devemos, né, nesse sentido, nos reconstruir junto com a natureza e não contra ela. E a gente tem visto, na verdade, um crescer, né, um ampliar cada vez mais de uma consciência sustentável. Mas nós temos também que reconhecer que ela ainda não é uma cultura. Ela ainda não é uma cultura arraigada, onde isso ocorre de forma fluida, natural, sem que eu tenha que parar para pensar sobre isso. Não é, ela está em vias de se tornar. E aí eu gosto também de citar, né, um outro autor, o Maturana, onde ele fala que para que ocorra uma mudança cultural, é necessário uma mudança no emocionar. E quem sabe, com tudo isso que nós estamos vivendo, né, sendo tão afetados e principalmente emocionalmente tão afetados, esse nosso emocionar não tome aí um chacoalhão e eu possa, peraí, né? Deixa eu ressignificar os meus valores, deixa eu ressignificar o meu pensar, o meu sentir e ressignificar o meu agir, né? Que esse agir seja então mais sustentável, seja mais em prol do coletivo, né? Em prol dessa coletividade, em prol dessa cooperação, né? Desse olhar mais cooperativo, de maior partilha. E assim, né? E aí o que acontece? E assim, se eu compreendo que eu faço parte, então, dessa teia da vida e que o meu agir, ele afeta a natureza, de forma semelhante, o agir da natureza também me afeta, também me toca. E isso se dá no âmbito do sensível, né? No âmbito do não manifesto, onde muitas vezes eu nem a percebo, né? Na correria do dia a dia, eu nem consigo perceber as mensagens de sabedoria que a natureza está me dizendo, está me enviando. E aí, quando eu digo isso, né? Onde que a natureza pode estar me afetando? Eu vou
Bom, pode estar, a gente está vivendo um exemplo disso, né? O próprio coronavírus é uma forma, né? A natureza está nos mostrando que ela está nos afetando, né? Esse ser invisível, esse algo que eu não sei onde ele está, onde ele se manifesta, mas eu sei que ele vai agir, que ele pode atuar. Mas eu venho me referir aqui a essa atuação da natureza com relação aos ciclos da natureza, né? Aos ritmos naturais. E como que isso pode me interferir? E onde que eu encontro esses ciclos, esses ritmos? Eles, na verdade, se manifestam diariamente, né? Mensalmente, anualmente, né? Quando eu paro, então, para perceber, por exemplo, que todos os dias o sol nasce e se põe. Eu tenho aí um ritmo do dia e da noite. E que esse ritmo do dia e da noite me traz, né? O dia, que é expansão, e a noite, que é contração. Então, eu expando, eu me abro, eu me lanço para fora, e depois eu me recolho, né? Eu me acolho e eu me contraio. E é isso no ritmo do dia e da noite. Mas a gente tem também... Mas a gente tem também isso mensalmente, se a gente for olhar os ciclos da Lua, né? Os ciclos da Lua que acontece, né? Todos os meses. E a gente pode também tentar estabelecer uma relação desses ciclos da Lua com o ciclo, com a fase solar, com o ciclo solar, que vai se dar anualmente, através das estações do ano. E aí a gente pode estabelecer também uma relação em termos de simbologia, né? De simbologia das fases da Lua com as fases do Sol. E aí a gente está, na verdade, né? Já que estamos falando de como que a natureza nos influencia, no domingo, dia 21, nós tivemos o iniciar da Lua Nova. E no sábado foi a entrada do solstício de inverno. Então a gente pode relacionar a Lua Nova com o inverno. E qual a mensagem, né, que a natureza, e qual o simbolismo que a gente pode encontrar aí? É justamente esse momento de início de novos ciclos, né? Onde esse inverno que chegou frio me leva ao recolhimento. Me leva ao recolhimento, me leva a recolher todas as minhas sementes, protegê-las para que ela possa germinar. Assim como a Lua Nova tem essa mesma noção. Então, estamos aqui, estamos, né, convidando a todos também para que se sintam influenciados por essas energias e que comece esse novo ciclo, que se permitam essa nova experiência, esse novo ciclo desse projeto Sensibilizar-se, né? Então, esse momento marca o início de novos ciclos, que vai, então, se encaminhando com a Lua crescente ou a primavera, que é o período de crescimento, onde essa semente que germinou começa, então, a florescer, a crescer, a se desenvolver um pouco mais, ainda com, né, com uma certa instabilidade, mas ela está seguindo o seu caminhar. Para chegar, então, na lua cheia, no verão, que é aquela explosão, aquela potência máxima de energia, né, onde eu me coloco totalmente para fora. É esse momento da criatividade, onde eu estou mais sensível, eu me torno mais sensível, o meu sentir está mais perceptível, esse meu estado emocional está mais desperto. Para que então eu comece, vindo então a lua minguante ou outono, novamente as minhas energias vão caindo. Eu começo esse processo de recolhimento, eu começo esse processo de avaliação do que foi desse meu projeto que eu me propus a lançar, o que deu certo, o que não deu. E eu começo, então, essas minhas folhas de outono que caem, fazendo com que eu comece, então, a refletir sobre todo esse processo. E se a gente for fazer uma relação também com o que a gente está vivendo, essa pandemia, ela teve início justamente no período do outono, né? Nos convidando, então, não nos convidando, na verdade, nos obrigando a esse recolhimento, né? A esse recolhimento, esse isolamento social nos nossos lares, mas para além dos nossos lares, esse recolhimento pessoal, interno, nosso, onde eu posso entrar em contato comigo mesma e me tentar reinventar,
me tentar tomar consciência de mim mesma, de quem eu sou, né? Como é esse meu atuar nesse mundo. E aí, se a gente for observar, né? Se nós formos observar, assim como há os ritmos na natureza, no nosso corpo também há ritmos, né? E quais são esses ritmos que há em mim? E aí, se eu for parar, se eu me aquietar, né? Agora, se eu for me aquietar e começar a sentir, esse ritmo vai estar em algo que ocorre automaticamente, incessantemente, ele não para, porque se ele parar, a minha vida para, que são os ritmos do meu respirar, né? O inspirar e o expirar, né? Esse movimento de contração e expansão. E aí, né, tomando consciência disso, eu também entrei em contato, né, conheci um poema do Goethe. Eu adoro esse poema. Eu adoro esse poema, né, onde ele fala que 2 graças há no respirar. Respirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão bela é a vida feita de uma mescla. E que mescla tão linda e tão potente que há na nossa vida. E se a gente for parar para perceber, é justamente disso que nós precisamos na nossa vida. Momentos de contração e momentos de expansão, momentos de recolhimento e momentos de me lançar para fora. E aí, se eu for então pensar e buscar um outro ritmo que há em mim, e agora eu me aquietando aqui, eu colocando a mão no meu coração, eu consigo perceber claramente que o meu coração está pulsando, né? E ele está forte aqui. Se eu colocar o microfone, vocês vão ouvir que o meu coração ele está pulsando. E aí, se a gente for parar para pensar que esses 2 ritmos, né, no meu corpo, na minha dimensão somática, onde que eles se encontram? Né? Nessa minha região torácica, né? Nessa região aqui, na região do sentir. E aí é preciso, então, que a gente se volte para ele, se volte para esse sentir, onde eu possa ouvir a voz do meu coração, onde eu possa ouvir a minha intuição, em prol, então, de um pensar e de um agir vivo, que sente e que se inspira justamente com base na voz desse coração e da minha alma. E eu acho que o convite é esse, né? Essa nossa segunda atividade, ela está nos convidando justamente a esse convite. Vamos ouvir, vamos nos aquietar, vamos nos serenar e tentar ouvir os ritmos que nos habitam. Tão bonito ouvir vocês, Ju. Que bom! Busquei uma inspiração aqui, falei do coração e da alma. Não, mas as pessoas também estão comentando aqui, estão gostando da dinâmica, gostando, estão botando joinha, coraçãozinho, então pode ter certeza que não foi uma impressão só minha. E realmente eu pensando sobre isso, eu percebo também, né, que a gente tem ritmos que estão em diversas regiões, né? Dimensões, né? Dimensão somática, né? A dimensão emocional. E eu fico pensando nesse corpo que a gente recebe, na verdade, que a gente está aqui se movimentando por ele, né? E é muito interessante porque ele tem ritmos muito demarcados às vezes, né? E com o dia a dia, a gente às vezes não se dá conta, né? E isso já aconteceu algumas vezes comigo. E eu acho que se a gente puder realmente plantar essa semente nas pessoas, né? Se elas toparem estarem com a gente mesmo nesse grande projeto, para a gente tem um valor tão especial, então por isso que eu digo que é grande, né? Que tem esse objetivo de tornar a sensibilidade mais palpável, né? A gente vai estar disponibilizando para vocês, já está até disponível na nossa bio, um link, caso se vocês desejarem compartilhar conosco os registros que vocês vão ter disso, né? Porque depois que eu sinto
por exemplo, né? Depois que eu participo dessa live, ou que eu me ponho diante desses exercícios, né? Que a gente vai estar também compartilhando alguns com vocês hoje, depois da nossa live, ali no nosso, nos nossos stories, né? É, quando eu me ponho nesses exercícios, eu percebo que registrar eles é interessante para que eu possa observar, né? Uhum, Como que eu estou vendo isso? O que que eu estou percebendo, né? E tem uhum. gente comentando aqui, ó. Muito bom, fui pensando nesses ciclos e ritmos no meu dia. Ó, as palavras da Ju acalmam, viu, Ju? Ó, Ah, que serenar, bom. ouvir o nosso Serenar. interno é É. perfeita para esse momento. E Uhum. realmente a gente tem diversas possibilidades, né? E o inverno, ele convida bastante a gente a Convida. estar conhecendo um pouco disso. É uma É. forma que a gente tem de se ligar com a natureza, né? A É, natureza, e ela traz essa consciência de ritmos para a gente a partir da beleza dela, né? com certeza. E aí, né, a gente que vem desenvolvendo essa observação sensível, eu estava caminhando, tenho caminhado todos os dias de manhã e sempre pelo mesmo lugar. E aí, quando eu olhei hoje para o chão, uma semente caída, e quando eu fui olhar assim, uma semente germinando no meio do paralelepípedo, uma semente ali no meio daquela escassez toda, no meio daquelas pedras, uma semente germinando em pleno inverno. Eu falei, gente, isso é um sinal da natureza. Olha aí, hoje que eu vou iniciar um novo ciclo, vai ser então aqui essa minha estreia também em lives. Acho que é um sinal de que vamos germinar, né? Vamos pôr isso para florescer. Com E é certeza. isso. Vamos É. florescer. E aí, Uhum. pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai estar disponibilizando agora nos nossos stories alguns exercícios. E também tá na nossa link, tá no nossa bio o link, caso vocês desejem, se vocês desejarem compartilhar conosco. É, o que vocês fizeram de registro, pode ser em qualquer momento, né? Pode ser amanhã, depois. Então, um momento de vocês, no ritmo de vocês, né? E se vocês também desejarem compartilhar conosco, ao longo do projeto, compartilhando mesmo nos stories de vocês, a gente pode também, a gente está pedindo para que vocês possam marcar o Acolhe, né, o nosso ID no Instagram, marcar o Acolhe e também utilizar a hashtag Observação Sensível para que a gente possa achar vocês, né? E saber também o que vocês estão achando do nosso projeto. E pode enviar para a gente também o registro de vocês por direct. O importante é chegar, né? Pra gente. Isso aí. É. E semana que vem a E gente tem mais uma live nesse mesmo horário, nesse mesmo local. isso Ju, mesmo. gratidão a você por estar aqui, por trazer todas essas considerações tão bonitas, tão leves. Eu também Uhum. tô me sentindo assim bem feliz e tô gostando que as pessoas estão sentindo isso também. O que É. você passa para elas, passou para mim também. É, que bom que a gente possa ser como é a nossa identidade do acolhe, né? Esse dente do Isso, leão. Que a gente isso, possa estar aqui nessas lives soprando essas sementes. E isso mesmo. elas vão. E elas vão cair, certamente, né? Aqueles que estão aqui já são terrenos propícios para que isso possa, para que essa semente possa ali germinar e ela num dado momento vai florescer. E que a gente possa Exatamente. atingir outras e outras mais pessoas e que no momento certo de cada um, tudo isso vai Exato. germinar e vai florescer. Isso Obrigada, mesmo. Sara, foi ótimo, tá bem? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, Então tá grata bom. também a todos vocês que acompanharam a gente. Nossa live vai ficar salva também aqui no nosso IGTV do Instagram, tá bom? Ó, beijo até semana que vem, Beijo. nessa mesma hora, viu, pessoal? Tchau, querida. Tchau, Tchau, pessoal. querida. Tchau. Até mais.